Olá, eu sou a Catarina Pinto Fuzeta e este é o meu podcast. Este é um espaço onde vou partilhar contigo as minhas histórias e lições. Vou trazer-te quem mais me inspira e mostrar-te todas as versões de mim. Esta sou eu. Seja muito bem-vindo. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio no podcast. Eu hoje venho conversar com uma mulher que me inspira e que me mostrou e mostra todos os dias que mudar de vida só depende de nós. Que perseguir os nossos sonhos e encontrar a nossa alma não é uma questão de idade, mas sim de vontade. Insatisfeita com o sentido que a vida estava a tomar, decidiu mergulhar e ouvir o seu interior, que a trouxe até onde está agora. Deixou o mundo corporativo e seguiu a sua intuição. Hoje é professora de yoga, facilitadora de sound healing e criadora do conceito maravilhoso Yoga Winner Trip. Seja muito bem-vinda, querida Tânia. Estou muito contente que estejas aqui connosco hoje. Obrigada, minha querida Catarina, estou assim super feliz, até porque é a minha estreia aqui nos podcasts, então, Que olha, linda! aqui de coração aberto para esta experiência e eu gosto sempre de experienciar coisas novas, então, olha, aqui estou eu. A vida trouxe-te Ah, assim para uma experiência nova, agora. sim, 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 isso mesmo, estou muito feliz e agradeço assim de coração o teu convite, senti Olha, eu logo estou muito assim, contente sim. de te trazer aqui também à minha comunidade, porque eu gosto sempre de trazer pessoas que me inspiram e a tua história, sem dúvida, que tu sabes, olha, nós nunca estivemos juntas assim pessoalmente, mas eu sempre tive assim uma conexão muito grande contigo. Acho que a tua energia se sente através de um ecrã, de um áudio, tudo. Obrigada. E sem dúvida que és uma inspiração para mim e sei que para muitas outras mulheres, porque tu és a prova que não há uma altura certa ou uma altura errada para se mudar, há simplesmente uma vontade, Verdade, não é? verdade. Nem sempre pensei assim, mas depois, a forma como o universo me conduziu, eu percebi isso e hoje olho e faço uma retrospectiva do meu percurso, que eu sinto que ainda estou só assim no início da minha mudança, ah, e, e, e pronto, e não é mesmo tarde para mudar e sempre que sentimos que não estamos no lugar certo da nossa vida ou no momento certo da nossa vida, então bora lá arregaçar as mangas e mudar isso, porque a vida é mesmo uma maior bênção para estar a ser vivida diariamente na insatisfação. Então é mesmo importante podermos abrandar, olhar para dentro e escutar-nos e percebermos o que é que realmente nós precisamos mudar, acrescentar a nós para podermos tocar, nem que seja todos os dias um bocadinho, a felicidade. Isso é muito importante. E eu já estive num lugar de muita infelicidade para hoje ter essa consciência. Sabes que é muito bonito isso que estás a dizer, porque sem dúvida que eu não tenho tanta experiência, como tu, mas também sei o que é essa parte de viver uma vida que não nos preenche. Só que eu acho que às vezes acaba por ser mais fácil não ouvir a voz da nossa intuição e continuar nessa vida, porque acaba por ser a vida que nos é incutida e que nós crescemos a ver que é o que faz, entre aspas, sentido, e depois acaba por ser muito difícil sair da nossa zona de conforto, mesmo quando está a doer. Olha, eu hoje em dia, e digo isso à minha filha, eu sinto muito que a sociedade ensina-nos precisamente o inverso do nosso caminho. Traz-nos muitas limitações, muitos bloqueios, e é a própria sociedade que nos incute essa necessidade de estarmos num lugar da insatisfação, da falta de realização, e que nos incute, acima de tudo, muitos medos, porque sempre que nós sentimos que temos necessidade de mudar, a primeira coisa que surge é o medo. Uhum. E houve uma coisa que eu aprendi que o yoga me trouxe muito essa consciência, que é não olhar para o medo como um inimigo, mas sim como um aliado. Eu hoje em dia
se sinto, há duas formas de sentimento. Eu senti medo daquela questão que nós sentimos mesmo que é um perigo e que não devemos de ir, ou então um medo que nos desafia. E então, se eu sinto que é um medo que me desafia, então é o meu sim, a minha intuição a dizer: se estás com medo, vai. É esse Que o teu lindo. caminho. E eu vivi durante 40 anos, desde a minha infância, adolescência, depois já em adulta, muito nesse registro do medo. Eu sempre fui uma pessoa de muitos medos. Sempre senti muita necessidade de proteção familiar. Ahm, não sei qual é a razão, acho que é a minha personalidade, e sempre fui uma pessoa que sempre senti muitos medos. Mas por outro lado, eu sempre tive muito aquele desafio do desconhecido e de querer fazer coisas que lá está, que me façam Desafiar, não é? Sair da zona de conforto. dar aquele salto para Uhum. lá do medo. Mas nunca me tinha desafiado a isso, não é? E então nós habituamos a ficar ali naquela rodinha do hamster, como se costuma dizer. Então eu fiz todo o meu percurso de vida normal, não é? Escola, faculdade, e depois arranjei o meu emprego. Foi o meu emprego durante 18 anos. Portanto, eu, quando atingi a maioridade do meu emprego, saí. Mas tive 18 anos no mundo corporativo. Nem era a minha formação académica, porque eu sou professora de primeiro ciclo, mas nunca exerci e pronto, e mal terminei a faculdade, encontrei esse lugar no mundo corporativo, e fui. E fui, muito por uma questão de segurança. E na altura nem tinha família, nem tinha a minha filha, portanto, foi mesmo aquela questão de uau, primeiro ordenado, e eu já amava viajar, porque eu sempre adorei viajar desde criança e os meus pais foram-me proporcionando isso, e então fui sempre alimentando essa vontade de viajar e o emprego para mim representava poder-me dar a subsistência Uhum. para eu poder viajar. E o que é que aconteceu? Comecei-me a aprender um trabalho que não me realizava, mas lá está, a roda do hamster e o que a sociedade nos incute é, sais da faculdade, tens de trabalhar para Exatamente. ganhares o teu ordenado. Nunca me passou pela cabeça largar. Bem, se eu hoje, se eu hoje pudesse conversar, e às vezes converso, faço muito essa análise, essa introspecção, mas se eu hoje pudesse voltar a ser a Tânia do 24 anos, eu tinha largado tudo e ido sozinha de mochila às costas pelo mundo, tinha ido fazer uma viagem sem regresso, mas lá está. Na altura, o que nos incutem é arranja o teu emprego, encontra-te com a tua estabilidade. Pronto, e foi isso que eu fiz. E Oh, nunca Tânia, e tive diz-me uma coisa, se tu nada. pudesses deixar uma mensagem às Tânias de 24 anos que te estão a ver hoje, o que é que tu dizias? Oh, que vão para o mundo primeiro. Porque a melhor escola não é uma faculdade, é efetivamente a experiência e a conexão com outras culturas, sair da zona de conforto, e aí cada uma de nós vai perceber qual é que é o nosso lugar. Se nós estamos num lugar e que nunca experienciamos outros, nós nunca vamos saber se aquele lugar onde nós estamos é efetivamente aquele lugar para nós, não é? É aquele que nos identificamos. Um, Tu nem te conheces a ti mesma. Desafia-se a fazer uma viagem sozinhas. Nem que seja em grupo, não é? Eu já Uhum. fiz, nunca fiz assim, quer dizer, já fiz sozinha, mas assim as viagens mais desafiantes que fiz foi sozinha em grupo, ah, e aí consegui perceber. Aliás, foi numa viagem dessas que eu percebi que o meu lugar já não era no mundo corporativo e onde eu estava. Ahm, por isso, pronto, fui fazendo assim a minha vida, toda muito, muito estável, com ordenado fixo e tudo mais. Depois investi ainda mais na minha formação, dado que o meu trabalho nada tinha a ver com a minha formação académica, depois ainda fiz uma especialização, ahm, no trabalho que eu na altura desempenhava. E depois, lá está, depois conheci o Ricardo, o meu marido, casámos, e veio a Carol. Pronto, eu até nem estava a contar engravidar logo, foi programado, mas pensava que ia demorar mais tempo. E fiquei logo grávida no início do casamento, da minha relação com o Ricardo, até porque a minha relação com o Ricardo foi assim, lá está, tudo na minha vida que me faz sentido para mim acontece como um flash. É um Eu conheci o piscar de Ricardo, olhos, não é? passado 10 dias, o Ricardo já me estava a pedir em casamento, e passado um ano Que de lindo! estarmos a celebrar o dia que nos conhecemos, no dia 4 de setembro, no dia 4 de setembro do ano seguinte casámos, e a Carolina nasceu em outubro
do ano, 4 de setembro, não, 4 de outubro, e a Carolina nasceu em outubro do ano seguinte, portanto foi tudo assim muito, muito fluido e lá está, nada premeditado, e é isso que me faz muito sentido na minha vida, e cada vez mais. Quando eu olho para trás e vejo realmente aquelas coisas que realmente fizeram muito sentido para mim na minha vida, nunca foi programado. E depois olho, aquilo que realmente não me alimentava era aquilo tudo que a Estava sociedade programado. dava e que estava programado, exatamente. Pronto, depois fui mãe e não foi um processo fácil para mim, desde a gravidez até mesmo a maternidade. A minha gravidez não foi fácil, porque eu, passei a minha gravidez inteira sempre, sempre, sempre a vomitar, perdi muito peso, e foi muito difícil para mim, pronto. Acho que foi a altura mais desafiante da minha relação com o meu marido, porque eu nunca Pois, tenho disposição claro. para fazer nada, Nada. pronto, e foi mesmo uma altura muito desafiante. E logo tu que adoras andar de um lado para o outro. E nessa altura Claro. tive sempre muito parada, trabalhava, depois entretanto a Carolina quis nascer antes do tempo, tive que ficar de repouso absoluto, acho que foi ali o único período que eu tive assim, ainda um bocadinho mais bem disposta, resolvi logo fazer uma viagem de autocaravana e então arrumei logo o assunto e a Carolina quis nascer, depois Foi abusei, logo assim. abusei, e então depois vim ficar de repouso. Depois a Carolina nasceu, tudo tranquilo, ela saudável, só que a Carolina desde muito pequenina que começou a rejeitar a alimentação. E isso levou-me para um lugar muito escuro, muito sombrio, chamado ansiedade. Uhum, E fiquei lá por muito tempo. Recorri à psicoterapia com ela, foi uma grande ajuda. Foi um processo longo, foi um processo desde os 2 meses dela até aos 3 anos. Portanto, foi ali um processo longo. uhum. Mas depois, lá está, os 3 aninhos é aquela fase em que já se comunica muito bem com a criança, já se consegue dialogar, já se consegue negociar, e ela foi percebendo que realmente, a alimentação era importante. A Carolina, posso dizer que a primeira sopa que ela ingeriu foi depois de 1 ano de idade, portanto foi tudo assim muito difícil. E eu passava noites em branco e só alimentava a minha filha a dormir. Ela, portanto, só pegava no biberon quando estava a dormir. Mal abria os olhos, rejeitava. E a minha vida passou a ser aquilo. E eu ganhei um trauma imenso, de tal forma que só quando a Carolina fez 10 anos, isto é inacreditável, é que eu deixei de sair com uma lancheira na mão. Eu achava sempre que ela ia morrer à fome. E era algo que estava em mim, não é? Não, eu não Ficou tinha essa incutido, é normal. E tu alimentaste isso durante vários dias seguidos. Sim, e eu não tive essa maturidade de perceber que realmente, mais do que uma dificuldade, ou uma característica nela que era comer muito pouco e que saía a mim, porque eu também fui igual, hum, era um trauma que estava ali a Uhum. dimensionar em mim. E eu nunca procurei ajuda. Fui alimentando aquilo e fui entrando numa fase muito depressiva. Foi muito difícil para mim. Então a única coisa que eu fazia era trabalhar, cuidar da Carolina e projetar a minha felicidade nas viagens que eu ia fazendo ao longo do ano, né. Portanto, só quando eu viajava é que eu sentia: realmente", pronto, porque isso continuei sempre a me desafiar. Só quando havia aquele bilhete comprado no e-mail, não é? Era, e posso dizer que passou a ser um vício, eu tinha de ter sempre um bilhete comprado, tinha de ter sempre, não é, hã, Parece que é aquela aquela viagem satisfação futura, marcada, não é? E se reparares é sim, aquela visão do futuro, tu não vives o sempre presente, nada, sim, é sempre o futuro. completamente, completamente. E isso foi a única coisa que eu nunca quis perder, até mesmo com a Carolina, com este desafio da comida, da alimentação, que foi não deixar de viajar, não é? Isso sempre foi um grande desafio. E então fui, a Carolina começou a viajar connosco desde muito pequenina e eu obrigava-me a ir, hum, e acho que foi das poucas coisas, porque era aquela que sempre me movia, não é? Que me trazia Claro, aquele momento de felicidade, mas depois estava sempre muito. Pronto, fazia um trabalho que não gostava, muito, porque hoje em dia, e nós temos consciência. A maior parte de nós, aliás, eu acho que nós somos abençoadas e sortudas por fazermos aquilo que amamos, sim, porque a sem maior parte das dúvida. pessoas faz aquilo que não gosta, não é? E é capaz de estar presa a um computador num horário limitado, não tem tempo depois para outras coisas, e não é fácil. E eu estava nesse lugar.
E fiquei lá por muito tempo. Eu fui mãe aos 31, quase 32, e fiquei lá até aos meus 40 anos, nesse lugar. Portanto, foi muito tempo, muito. Quando eu fiz 40 anos, ah, eu senti que realmente havia ali Dava qualquer. mais. É aquele clique que pode parecer clichê, mas é aquele clique que se dá aos 40, não é? Que olhas para trás e tipo, já vais em talvez mais de metade da vida vivida, experienciada, e eu olhava para trás e via um vazio, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, de fazer muita coisa, muito sociável, e dos meus 30 aos meus 40, eu via ali um Tu momento muito. perdeste a tua essência naquela Sim, altura. Tu eu vesti o vivias. papel de mãe, assumi o papel de mãe e não soube encontrar aquele equilíbrio entre ser mãe e continuar a ser a Tânia, ou então a nova Tânia, porque depois da maternidade, Claro. efetivamente, não continuamos a ser as mesmas mulheres. E eu não consegui, por falta de maturidade, nem digo espiritual, porque irmos por este caminho do desenvolvimento pessoal não quer dizer que se entre num caminho espiritual. Eu decidi embarcar num caminho espiritual, mas não temos de o fazer. Mas Mas sabes que eu acho que também a sociedade não nos prepara para esta maturidade e para esta procura por nós. Sabes que é mais fácil. hoje em dia já há muita coisa. Hoje em dia nós já temos sorte, que já, não é? Eu Já se acho, fala mais. Só que há mas 10 anos atrás, definitivamente a escola, o trabalho, não nos prepara. Hoje em dia há empresas que estão mais preocupadas com isso. Aliás, tenho sido contactada e até vou apresentar agora, na próxima semana, o meu projeto Inner Trip a uma empresa que está que interessada. bom. E isso é muito importante, mas não nos prepara, efetivamente não nos Sim, prepara. Pronto, e eu entrei nos 40, eu faço anos em janeiro, então na passagem de ano, pronto, para mim a passagem de ano tem o duplo significado, não sim, é? sim, sim. Significado, é a É passagem mesmo de ano passagem. e o meu aniversário. E na altura eu defini uma intenção, lembro, eu não era nada de definir intenções, era muito cética, muito desconectada com o universo, com a energia, mas defini uma intenção que era aprender a respirar melhor. Lembro perfeitamente, eu acho que até tenho isso num post nessa altura no meu Instagram, porque eu sempre gostei muito do Instagram, porque eu sou muito, muito, muito conectada com fotografias, adoro fotografia. Uhum. E sempre foi uma rede social que eu gostei, desde sempre por causa da questão das fotografias. E então defini essa intenção e logo a seguir fui celebrar o meu aniversário a Marrocos, a Marrakech. Era a minha primeira vez e eu tinha já há muito tempo, prometido a mim mesma que eu ia oferecer um nascer de sol, em Marrocos, no meu aniversário, quando fizesse 40 anos. E assim foi. Agarrei na Carol Que e no lindo. Ricardo e lá fomos, passar o meu aniversário, em Marrocos. E lá está, isto das viagens, de sair da zona de conforto, e foi tão bom, porque Marrocos ainda agora acabei de chegar, então estou muito naquela energia Sim, que é tão perto, e é tão distante, porque é uma cultura tão diferente e ajudou-me também a abrir um bocadinho mais essa consciência. Eu sempre fui muito apaixonada pela Ásia, muito para a Ásia, e efetivamente quando fui ali, aqui tão perto, mas com a cultura árabe, também expandiu-me um pouco mais e prometi a mim mesma, quando regressasse, que tinha de encontrar algo que realmente me ajudasse a respirar melhor, porque quando eu defini essa intenção na mudança de ano, eu não sabia através do quê, com de quê. como. Pronto. E efetivamente não fui eu, que procurei o yoga é que me encontrou. Porque mais ou menos pela mesma altura, a Carolina estava no primeiro ano de escola, de escolar, e ela é sempre uma menina muito tranquila, muito serena, só que não conseguia estar quieta na cadeira, estava sempre com os tiques e era-lhe muito difícil e fui chamada à escola. Isto foi logo a seguir à viagem, a essa ida a Marrocos. Ah, e ainda levei a uma consulta de neurologia, mas sabia que não era nada cognitivo, eu sabia que tinha muito a ver com a ansiedade, Uhum. aquele lugar que eu Que já tu morava há própria já muito tinhas tempo experienciado, e que claro. já estava a passar para ela, obviamente. Tenho muita consciência hoje em dia que, então, para os filhos nós somos mesmo como um espelho. Uhum. E a Carolina estava só a A dar receber, sinais daquilo que eu estava a claro. refletir nela. E então, ahm,
foram-lhe prescritas pela equipa de psicologia, aulas de yoga. E eu contratei uma professora para vir dar aulas de yoga à Carolina cá em casa. E foi Que muito giro bonito. porque foi muito engraçado. Encontrei uma professora no grupo das mães do Facebook, hã, e ela veio e logo a primeira aula, eu passei a aula toda a chorar. Eu estava tão desconectada da minha essência, que aquilo mexeu imenso comigo. Uma aula que era para uma criança, nem era uma aula, hã, para Uhum. mim, não Direcionada é? para ti. Uhum. E pronto, e a partir daí, assim, as aulas nunca foram só para a Carol, sempre foi, eu comecei a praticar com a Carolina, era aulas de mãe e filha, e depois a coisa foi evoluindo, e depois já não era só aula para nós as duas, a seguir depois era aula para mim, e eu fui-me envolvendo com a prática, e cada vez fui-me sentindo melhor. Arranjei um hobby, algo que me ajudava a abrandar, que me trazia consciência respiratória, que a maior parte de nós não tem Uhum. noção do que é respirar, comecei a perceber muita coisa. E ao mesmo tempo que o yoga surgiu, surge uma viagem. Surge uma viagem que eu achava que não era para mim. Uma viagem à Índia, que era um sítio que não estava na minha top list, a Índia nunca tinha sido aquele sítio que eu ambicionava conhecer, embora já fosse muito apaixonada pela Ásia. Ah, Como é bonito ver como o universo te guiou, sem tu te aperceberes de nada, para onde é que sim, ele te estava a levar. foi assim uma coisa muito natural. E, e a Nádia, a própria Nádia, minha professora de yoga, que eu a adoro, ela tinha também muito o budismo na prática dela Uhum. e eu ao mesmo tempo comecei a acompanhar uma viagem, um lançamento de uma viagem que era uma peregrinação budista até aos Himalaias. E eu olhava para aquilo, bem, eu sentia logo montes de borboletas na minha barriga, mas achava sempre isto não é para mim, isto não é para mim, isto não é para mim. E fui levando. Então o yoga surgiu mais ou menos no início do ano, não é? Logo a seguir eu teve em Marrocos, em janeiro. E depois fui fluindo. Chegou aí, talvez maio, ah, aquilo começou mesmo tipo: "Vai, vai", a Tenho minha que intuição ir. dizia: "Vai, vai", mas eu achava que não podia ir, porque eu já tinha uma viagem marcada para a Ásia, em família, e não tinha férias suficientes na empresa. Mas ainda assim, sentei-me com o Ricardo e com a Carolina, perguntei-lhes o que é que eles achavam e eles disseram logo: "Vai, se tu quiseres ir, tens todo o apoio e vai". Pronto, porque eu ia deixá-las, não é? Claro. E isso ainda me deu aí assim um maior Um medo entusiasmo. maior. Sim. E o que é que eu decidi? Decidi, falar com a minha empresa e tentar ali organizar-me e depois também como tinha uns trabalhos que tinha deslocações e tudo mais, com compensação de horas e tudo mais, eu consegui os dias para ir à Índia. E então inscrevi-me. Eu lembro-me quando paguei tudo de uma vez, eu fiquei com uma dor de barriga imensa, um frio imenso, de pensar: "Oh meu Deus, eu vou", e fui. Quando fui já foi em setembro, ah, fui para a Tailândia, aí até fiz a minha preparação na parte alimentar, porque eu ainda Uhum. comia carne nessa altura, mas já comia muito pouca carne, aliás, eu nunca fui pessoa de comer muita carne, eu sempre fui pessoa que nunca quis comer porco, nem cabrito, nem eram animais que me faziam muita confusão, e então, eu comia mais carnes brancas e fui para a Tailândia, e eu até tinha na Tailândia tinha a renovação de votos com o meu marido numa cerimónia budista, Que lindo. entretanto depois marquei, e quando regressei, tipo, passado uma semana voltei e fui para a Índia. Então fui fazer essa viagem, foi super transformadora, foi uma viagem mesmo, um ensinamento. Então essa viagem era uma peregrinação budista que nós íamos com um professor, o professor Paulo Borges. Tu sentes que essa viagem foi o impulsionar tudo o que veio a seguir? E assim, o impulsionar de tudo sempre foi o yoga. Essa viagem foi eu sentir que eu posso ir até onde eu quiser, sentir que eu tenho superpoderes dentro de mim. Sim, a conexão com porque todos nós temos o nosso poder interior. E aí eu senti, eu quando regressei, eu dizia ao meu marido: "Eu sinto que tenho superpoderes", isto pode parecer um bocadinho estranho, mas eu passei 20 dias a meditar,
Nós ficávamos em mosteiros budistas, fazíamos a rotina toda com os monges. ah, Depois fomos, isto tudo em sítios, nós fomos fazendo, a Uhum. peregrinação era caminhos onde Buda tinha feito história. Até que depois começámos a subir pelos Himalaias e cada vez se tornava tudo mais transformador e mais impactante. Até que nós sofremos uma derrocada e ficámos presos nos Himalaias. Passámos assim por um dia difícil, desafiante, ah, perigoso. Ficámos presos na estrada, houve uma derrocada muito grande. As estradas eram estradas mesmo muito perigosas, muito íngremes, e tudo muito árido, é quase como se Uhum. estivéssemos na Lua, os Himalaias não, é tudo muito árido, e começou um mau tempo que nós não fazíamos ideia que iria estar, e ficámos presos na estrada, ficámos tipo por acaso junto a um abrigo, e pronto, e depois acabámos por ter de pedir ajuda, ir procurar uma civilização, e pedimos ajuda, e conseguimos pedir ajuda a uma aldeia que se chama Malé, mesmo no norte da Índia, mesmo já cerca de 5.000 metros de altitude, e ficámos lá por várias noites. A população já é tibetana, embora seja himalaios indianos, já é a população tibetana que nos acolheu, e nós ficámos lá até que desbloqueassem estradas. Foi muito desafiante para mim não dizer à minha família que estava bem. Ahm, Passávamos o dia a meditar, depois íamos para a escola, estávamos com as crianças na escola, ajudávamos nas tarefas domésticas, nas casas que nós ficámos em casas de famílias, passávamos o dia a apanhar cocó de vaca, porque era o combustível para a salamandra para podermos cozinhar. Então era assim tudo muito desprovido não tínhamos roupa porque largámos tudo nos carros e então passámos vários dias sem tomar banho e sempre com a mesma roupa no corpo. Então fiquei mesmo desprovida Foi de, mesmo sair de uma realidade sim, completamente sim, privilegiada, desprovida de qualquer bem não é? essencial e apenas comigo, não Para é? perceberes que tu chegas, que tu és suficiente. Sim, foi muito transformador. Foi muito transformador. Depois conseguimos então regressar. ahm, e depois, quando eu fiz a viagem de volta, porque o percurso que íamos fazer era até Dharamsala, onde íamos tentar um encontro com o Dalai Lama, mas tivemos de voltar para trás por causa do mau tempo. Uhum. E posso dizer que o meu guia, o meu querido Gigi, que eu tenho contato com ele até hoje, é que nos salvou, porque ele é que teve consciência, ele já era um guia de trekking, nos Himalaias e tinha noção que se nós continuássemos, porque o nosso intuito era ir até à cidade mais alta do mundo, com percurso por estrada, onde íamos colocar um postal que tínhamos escrito a nós mesmos, no posto de correios mais alto do mundo. E isso não pôde acontecer, então voltámos para trás. E quando voltámos, depois de conseguirmos de terem desbloqueado as estradas e voltámos para trás, eu consegui perceber o perigo imenso que era aquele caminho, com chuva e com Hum. neve, e senti uma benção enorme de não ter ficado ali. Ah, Até porque quando nós depois chegámos já a sair mesmo das montanhas dos Himalaias, conseguimos perceber que é uma altura que havia muitas pessoas, muitos turistas, muitas pessoas a fazer trekking, e nós depois tivemos conhecimento pelas notícias que 18 pessoas morreram nessa tempestade, nesse mau tempo. E então aí é que eu fiquei mesmo, aquilo mexeu mesmo muito comigo, foi muito impactante. E depois o resto da viagem foi correr até Nova Delhi para regressar e não perder o voo de volta, porque já tínhamos perdido os outros voos todos e todo o percurso. E quando regressei, eu vim com um nível de espiritualidade que eu não estava preparada. Aliás, eu achava que tinha me preparar para ir para a Índia, mas eu depois tive consciência que depois eu tinha era de me ter preparado para Para regressar. voltar. E eu regressei a um dia e no dia seguinte estava na empresa a trabalhar e foi horrível. Um choque de realidades Nós muito grande. vimos com um banho de espiritualidade e de repente caíres assim, do nada, de paraquedas, numa realidade em que ninguém te compreende o que é que tu viveste, onde é que tu estiveste, o que é que tu fizeste. E ainda por cima tinha sido uma viagem profundamente espiritual. Uhum. Foi horrível para mim. E foi aí que eu senti que realmente o mundo corporativo não era para mim. Senti, mas não tomei essa consciência, não é? Isso foi uma coisa que foi com o tempo.
Pronto, e depois aí comecei a fazer várias formações em meditação, alimentação saudável, fiz retiros de silêncio, comecei muito nesse meu caminho, muito incentivada pelo Ricardo e pela Carolina, e comecei a ter o quê? Aquele tempo que eu não tinha, tempo para mim. Tempo para ti. E isso foi muito bom. Foi muito bom. Comecei-me a conhecer, não é? E comecei a perceber o quão importante é o silêncio na minha vida. Eu hoje em dia sei que sinto mesmo uma grande necessidade de silêncio. E eu nunca me tinha apercebido disso, ou tomado essa consciência, realizado que realmente há coisas que são muito importantes para cada um de nós e para mim o silêncio era muito importante. E foi quando, pela primeira vez, passou-me pela cabeça fazer uma formação de yoga, que não era de todo para ser professora de yoga, para ser a minha profissão, até porque eu nunca tinha feito exercício físico até aos meus 40 anos. Portanto, eu nunca fui de fazer desporto. O Ricardo sempre foi mega desportista e eu não. Super preguiçosa, não fazia por mim, pelo meu corpo. Fazia outras coisas, adorava viajar, gostava de outras coisas, mas no meu dia a dia, mas desporto não. Portanto, aquilo não era para mim, enquanto profissional, não é? Tu Mas sentes comecei a que fazer a antes, Tânia, tu formação. não cuidavas de ti? Não, não cuidava de mim. Não. Mas imagina, sabes, eu às vezes sinto que nós até temos alguma consciência disso, só que parece que andamos sempre a viver tão em piloto automático que Completamente. amanhã fazemos, só Tu que é sempre amanhã. nem tomas consciência disso. Sim, Eu não cuidava de mim, eu não tinha rituais de cuidar de mim, eu não tinha momentos comigo mesma. Eu tinha uma vida muito intensa, uma vida social muito intensa. Tinha sempre muitos jantares, muitas saídas, eu tinha sempre o meu dia muito preenchido, mas não só comigo mesma. Pronto. passavas muito tempo a dar aos outros Sim, e não enchias o teu copinho, tu só não, esvaziavas. era. E sempre fui, hoje em dia tenho muita consciência que eu absorvo muita energia das outras pessoas que tenho que proteger. Na altura estava sempre a absorver a energia dos Claro, outros, não tinha noção nenhuma, então eu estava sempre em desgaste. cansada. Ahm, e pronto, e depois decidi então avançar com uma formação de yoga que foi muito desafiante para mim, desafiante fisicamente, porque eu não tinha preparação física, e mesmo assim, a nível genético, eu até tenho essa sorte, porque a nível genético eu sou uma pessoa que até tem massa muscular, tenho resistência, mas foi desafiante para mim, emocionalmente também foi desafiante para mim, mas eu consegui-me superar. E a meio da formação eu já tinha consciência de que o yoga não vinha só para me transformar pessoalmente, mas também a nível profissional. Não sabia bem quando é que isso ia acontecer, mas comecei a tomar essa consciência. E comecei a forçar a minha saída da empresa. Pronto, eu ainda não tinha muito, e isto é um caminho, não é? Eu Claro. também não estou no fim desse caminho, espero. Ah, mas que o universo é que nos vai guiando para o momento certo. E eu, quando acabei a minha formação, foi um mês antes de começar a pandemia, eu forcei-me a sair do mundo corporativo. O Ricardo não queria, mas respeitava. O Ricardo achava que não era o momento certo, mas como sentia que eu estava mesmo muito assoberbada e já mesmo era muito difícil para mim estar energeticamente no mundo corporativo, acabou por aceitar e eu acabei por comunicar. Eu fui fazer uma viagem depois de terminar a minha formação. Uhum. Fui fazer uma viagem até um sítio onde eu me dizia muito na minha infância e quando regressei eu informei o meu chefe e disse que ia sair da empresa. Mas o que é que acontece é que passado 15 dias estávamos todos num lockdown, não é? E depressa eu compreendi que não ia acontecer, eu não ia poder sair. Porque o que eu tinha programado era voltar então à minha formação inicial de professora de primeiro ciclo, mas como professora de yoga. Uhum. Então tinha programado começar a enviar currículos e começar a dar aulas em escolas, aulas de yoga para crianças. Pronto. E isso não aconteceu, porque a meio de março ficámos fechados. Ficamos completamente em Sim, lockdown. e depressa lembro-me de ligar ao meu chefe e dizer: Olha, esquece, nem comentes nada disto, por favor, com o DRH. Faz de conta que eu não disse nada. Exatamente. Mas fiquei muito zangada com o universo, porque eu achava que era aquele o meu momento. E então deixei de praticar.
isolei-me muito no meu trabalho, tive muito trabalho, muito nessa altura. O meu trabalho duplicou nessa altura, porque tinha um projeto ah, na altura que ia avançar e que aconteceu mesmo estando em confinamento e que me deu o triplo do trabalho. Integrei a equipa do regresso à empresa, a equipa de Covid, portanto, a empresa não estava, como nenhuma empresa estava preparada para um regresso Para a com uma situação. pandemia, e então eu acabei por me envolver a 100% no meu trabalho. Que também levas a mal isto que acontece. Ou seja, esta questão de quase que te guiam para tu fazeres isto e no último momento é como se não Sim, acontecesse. sim, fiquei muito zangada. Deixa de praticar, deixei de meditar. Fiquei mesmo zangada. Tenho Chateada. consciência. Sim, 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 sim. E isolei-me no meu trabalho. Só que depressa percebi que estava a regressar à Tânia, Antiga. sim, Uhum. com um nível de ansiedade brutal, insatisfeita, triste, em baixo, e depois com uma pandemia que sabemos que só isso já é uma razão Só para isso já a já nossa foi ansiedade, não é? sim. E depois, então, eu decidi ir para os Açores. Era assim um local que era tranquilo viajar durante a pandemia, e decidi então tratar de uma viagem para os Açores e prometi a mim mesma, quando regressasse dos Açores, que eu ia voltar à minha prática e cuidar de mim. E foi isso que eu fiz. Fui para os Açores, foi maravilhoso. Tive muita conexão com a natureza, em família, soube muito bem, e quando regressei, assim foi. Regressei à prática, regressei às minhas coisas e comecei a fazer terapia quântica. Isto ainda em pandemia, certo? Ainda em pandemia, em 2020. Foi em setembro de 2020, quando eu iniciei o meu processo terapêutico, fiz durante 2 anos. Então, fiz terapia quântica, muito para direcionar as minhas emoções no sentido realmente que eu quero, daquilo que eu quero atrair para a minha vida. E ao mesmo tempo, e isto foi muito o Ricardo que me incentivou, eu vi um curso nas redes sociais de empoderamento feminino nas próprias redes sociais, no Instagram. E eu, devo fazer isto, não devo? Ricardo, faz, vai, avança. E eu investi, e então meti-me nesse curso. E esse curso veio mesmo aqui, estava tudo, o universo Desbloquear. tinha tudo, o universo tinha tudo já preparado para mim. E esse curso foi maravilhoso. Foi o curso onde eu criei a minha marca, onde eu comecei, quando eu senti aquele boost, porque desde o início da pandemia tinha algumas pessoas a perguntar-me quando é que começas a dar aulas de yoga online? Eu queria, por favor. E foi aí que eu senti o arranque para começar a dar aulas de yoga online. ah, e foi aí que eu conheci a Marta Monteiro, com quem eu tenho a minha parceria Inner Trip, e também algumas outras pessoas especiais. E uma delas muito especial é a Ana Soares, que é uma grande amiga minha e que tem sido sempre o meu grande apoio para além da Marta. A Marta é mesmo assim alma gêmea, não só de negócios, mas de Sim. amizade. E então conheci ali pessoas maravilhosas e a partir daí tudo começou a fluir de maneira diferente. Eu comecei a dar aulas de yoga online. Eu e a Marta depois fizemos um programa de meditações no início de 2021 juntas. Todos os dias tínhamos uma meditação que fazíamos juntas, mesmo cada uma em sua casa, em lockdown. E depressa começámos a visualizar a nossa primeira inner trip aos Açores. Eu já tinha aquela conexão com os Açores. Os Açores também foi através de convite. Eu gero muito em convites, porque sou geradora no Human Design, e foi um convite, foi um hotel que tínhamos contactado e que eles tinham dito que não era possível, e mais tarde é que entraram em contato connosco e disseram que sim, Afinal, era queriam muito que possível. nós fôssemos, e então começámos a fazer. Aliás, eu e a Marta só nos conhecemos quando já tínhamos a nossa Inner Trip prontinha para ser lançada. E já tínhamos uma conexão imensa, fomos descobrindo muitas coisas em comum, gostos por viagens, sítios de viagens que realmente nos marcaram muito, e são sítios que não são aqueles sítios clichê e que já tínhamos estado lá as duas em separado, não é? Já não é daqui, Tânia, então. Então começámos a sentir essa Sim. conexão e criámos a nossa primeira Inner Trip. E quando a lançámos, olha, ela esgotou numa semana, que foi assim uma coisa, não estávamos nada à espera.
e foi espetacular. E depois fomos para a nossa primeira Inner Trip, e depois veio a segunda, e depois veio a terceira, e depois a quarta, e já vamos para a segunda edição de Marrocos. Cheguei agora da minha primeira edição internacional, e já estamos, ainda hoje recebi a proposta desse sítio, que me diz muito a mim e à Marta, e já acabámos hoje de manhã, recebi a proposta de um lugar muito especial, que entramos em contacto e as coisas começaram a fluir. Eu no Então, Tânia, yoga, teremos Internacional Winner Trip assim em breve noutro sítio, assim sim, mágico também. sim, sim, Boa. sim, sim. Demora muito tempo a criar, mas sim, espero que sim. Acho que encontramos o sítio que no país que nos diz muito uma à outra. Mas foi muito importante passar por Marrocos, e nós vamos fazer uma segunda edição de Marrocos, porque Marrocos foi onde eu decidi mudar a minha vida. Portanto, Tinha que mesmo ser lá, sim, sim, sem tem aquela programar as parte mais coisas, especial para ti. sim. E tudo começou a fluir muito, tanto com a Marta, minha parceria com a Marta, registámos, hoje em dia somos uma marca registada, também registei a minha marca, e pronto, e tenho crescido nesse sentido, e pronto, e demos o salto para o lançamento da nossa primeira Industry Internacional, que foi maravilhosa. Cheguei o fim de semana passado, foi mesmo muito, muito transformador. Olha, posso-te dizer que estive a acompanhar essa viagem toda pelo Instagram e eu estava assim, olha, de coração apertadinho por não estar com vocês, porque sabes que eu nasci na Europa, mas eu acho que não pertenço bem aqui e tenho assim uma ligação muito grande com a cultura árabe. Então, Marrocos para mim, eu nunca lá fui e eu sinto que quando lá for vou me sentir em casa. Não sei explicar. É mesmo um sítio muito especial para já, porque eles são mesmo muito acolhedores. Nós temos muito o estigma dos Sim, árabes, não é? Mas eu já na primeira vez que tinha lá estado, eu senti-me muito bem acolhida, e fui com a minha filha tinha pai 6 anos, e foi muito tranquilo. E eu acho que eles agora ainda são mais gratos depois de uma pandemia, não é? Porque claro. é um povo muito pobre, que vive muito do turismo, do comércio. E aliado a isso, eu encontrei um lugar no meio das montanhas, e eu para mim as montanhas, eu tenho os Himalaias tatuados, portanto, aquela minha viagem com aquela experiência limite nos Himalaias foi muito Foi transformadora assim a para nos mim. bloquear de muita coisa. Sim, e esta edição aconteceu no Atlas, nas montanhas do Atlas, então foi muito especial. E depois ainda fomos para o deserto, que também foi maravilhoso. Eu acho E que deve ser mesmo, lá está, uma desconexão tão grande da vida que nós temos todos os dias e uma desconexão mesmo necessária, porque tudo bem que nós podemos tentar parar, não é? Tipo, um bocadinho todos os dias, mas eu acho que há mesmo esta grande necessidade, sabes, da desconexão total e durante um período de tempo maior. olha, o que nós proporcionamos nas nossas viagens é uma viagem interior, não é? Sempre em contacto com uma outra cultura, com um novo lugar. Os Açores é a conexão com a natureza, sem dúvida. Estamos no nosso país, ainda assim diferente, Claro. porque as ilhas são muito diferentes do continente, mas têm uma conexão brutal, muito impactante com a natureza. Marrocos, saí completamente da zona de conforto, conexão com as montanhas, com o deserto, saímos muito dessa zona de conforto, e então é muito isso, é fazer essa viagem para dentro, mas também abrindo-nos a outros lugares, em conexão com outras culturas, com elementos da natureza. Trabalhamos o Points of View, que é a ferramenta da Marta. A Marta trabalha com uma ferramenta chamada Points of View, uma ferramenta israelita, que trabalha fototerapia, portanto também está tudo relacionado comigo, porque eu tenho Sim. paixão por fotografia, e através da fototerapia a Marta foi a primeira, foi a primeira master portuguesa certificada, e ela faz um trabalho maravilhoso, e então nós fluímos muito entre a fototerapia, a prática do yoga, o sound healing, que ainda não falei aqui, que também não surgiu na minha vida por acaso, foi uma formação que eu fiz já depois do yoga, mas quando eu fiz a minha viagem à Índia, eu defini uma intenção para ir à Índia, e a minha intenção foi escolher a minha taça tibetana, porque eu gostava de taças, mas não sabia.
mais do que era uma taça tibetana, mais do que tocar. Sim, sim, sim. Nem sabia tão pouco os efeitos terapêuticos mágicos, e tão poderosos. E até hoje em dia isso faz parte do meu trabalho, a minha ferramenta, as minhas taças. Eu fiz formação, consegui encomendar as minhas taças numa empresa certificada nepalesa, que é no Nepal, onde fazem a produção de taças terapêuticas, e é um processo maravilhoso que em breve vais ter a oportunidade de Sim. experienciar. Tu quiseres E falar um bocadinho aqui, Tânia, ou seja, explicar um bocadinho em que é que consiste, porque eu não sei se toda a gente já ouviu falar. olha, as taças tibetanas depende muito das taças, por isso é que eu falei da questão da produção Uhum, em locais que realmente sabemos que elas são terapêuticas, porque a taça é todo o poder da claro, vibração. E então, basicamente, o poder vibracional do som tem um grande impacto em nós. Portanto, nós, 60% de nós somos água, não é? E a vibração vem mexer com todas as nossas águas internas. E para mim tem um efeito maravilhoso logo a começar pela questão do stress e da ansiedade. Esta terapia ajuda muito a abrandar o nosso ritmo e a cuidar mais de nós e a libertar-nos de todo o stress e ansiedade que vive dentro de nós. E só isso, essa conexão, vê lá, e quando eu fui à Índia, a minha intenção era ir buscar a minha taça, que a tenho, muito velhinha, assim, pertinha, não tem grande poder vibracional, mas foi a minha primeira taça, e tem até poder já tinha emocional. essa conexão Sim, sem explicação, não é? Ah, e as taças têm esse poder terapêutico, também muito no sistema imunitário, desperta muito, eu coloco as taças no corpo e desperta muito, ativa muito aqui pontos do nosso corpo em que trabalham muito aqui a parte do sistema imunitário, também muita questão da qualidade do sono, que é uma consequência de níveis de ansiedade mais elevados, o sono, fazendo esta terapia de forma recorrente ajuda muito a recuperar um sono, uma qualidade de sono, não uhum, é? um sono mais reparador. Um Uhum. sono mais reparador, exatamente. E tem muito mais efeitos mágicos, nem que seja só por estar ali aquele momento a receber aquele Aquele momento só para ti. estado de relaxamento e de sair da tua zona do teu modo automático. Sim. E olha, e as taças acompanham-me, vou para todo lado com as minhas taças e adoro. Se calhar Ah, uma coisa tão importante só aqui de passar é que para esta prática, para esta terapia, as pessoas não têm que já ter feito alguma coisa antes, não têm que não, saber praticar nada, só têm que saber nada, receber. nada, 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 só receber. É maravilhoso, Tu só fazes a magia toda a acontecer e não é? eu deixo-me guiar, eu Sim, conecto muito, é tudo muito intuitivo. Eu vou percebendo o que é que a pessoa precisa de trabalhar. Eu trabalho com 7 taças, cada uma para cada chakra. Depois ainda tenho uma taça de cristal que trabalha muito a nível de intuição. Ah, é mesmo uma taça do chakra da intuição, o terceiro olho. Depois tenho todas as outras que são tibetanas e que trabalham muito cada ponto energético que temos em nós, e eu vou muito fluindo, seja em grupo, seja sessões terapêuticas individuais, seja pontuais, seja de acompanhamento, e tem sido maravilhoso. E depois também é um complemento à minha prática de yoga, nos locais onde eu dou aulas. No online não, para mim não funciona, eu não utilizo no online não porque tem o mesmo impacto, claro. para mim não tem impacto, então eu não utilizo no online, mas onde eu dou presencialmente, eu uso sempre as minhas taças. E olha, Elas entraram assim na tua vida por acaso, só que eu acho que nada é por acaso. nada. Nada acontece assim. Olha, eu vou-te dizer que eu, por acaso, o sound healing foi algo que eu nunca experimentei. Imagina, já vi algumas taças, mas sabes aquelas feiras que tu não sabes bem de onde é que as taças vêm, realmente como é que está a funcionar, mas é algo que eu tenho muita curiosidade em experimentar, porque eu sou muito ligada ao som, sabes?
sempre estive muito ligada à música, a minha família tem também muita ligação com a música e com isso que estavas a falar, às vezes estar só de olhos fechados e quase que É, sentir a vibração do som que está a ser produzido. Então eu acho que vai ser assim um momento mágico quando eu conseguir ouvir e estar nesse momento experienciares, só sim, comigo, é sabes? mesmo. E sabes o que é que eu sinto? Mesmo quando eu estou a fazer sessões a dar aos outros, as taças estão sempre a Claro, ressoar em mim. Então é uma terapia para mim, uma terapia constante. Ah, e olha, e este tem sido o meu percurso. Tem sido o meu percurso. Eu, entretanto, no meio destas alterações todas e entre as minhas inner trip, eu tomei a decisão de sair do mundo corporativo, portanto, vai fazer na próxima semana um ano que eu saí da empresa. Eu acho que foi quando eu vim da minha, eu já não sei qual foi a edição, mas a segunda, terceira talvez. Eu lembro de estar na empresa e ouvir a minha voz interior só dizer: sai, sai daqui, sai daqui. E eu aí senti que realmente o universo me tinha guiado para o momento certo, sair da empresa sem medo, sim. não é? Já com E algo à tua espera, não com já uma tinha todo o meu incerteza. negócio, a minha marca, já estava tudo tão sólido, não é? E quando eu falei com o meu marido, ele super tranquilo, nada como tipo, olha, não acho nada que devas fazer, não acho que seja o momento, não, precisamente o oposto. Vai, faz. Mas eu lembro-me que era dezembro e que sentia que não era de todo um momento de tomar uma decisão. E então eu não quis tomar decisão nenhuma. Eu tinha regressado de uma das edições da Inner Trip dos Açores, pá, em novembro, e depois eu consultei o DRH, e consultei, fiz perceber as condições de saída, mas não quis tomar decisões. Pensei, não, é Natal, eu agora isto mesmo é ficar a usufruir a família, este momento, esta fase que é tão de amor, não é? De recolhimento, e não quis tomar nenhuma decisão. Só que o Ricardo e a Carolina ficaram com Covid. E eu vi-me obrigada a ficar fechada em casa. E ficou o Ricardo primeiro, e ainda era aquelas regras antigas de 14 dias, mais 14 dias, Sim, mais sim, 14 sim. dias. E dei por mim, fechada em casa, praticamente um mês. Perdi uma viagem, o meu aniversário, portanto, isto foi entre o Natal, depois foi depois do Natal que o Ricardo ficou com Covid, e depois prolongou-se com a Carolina, e eu, inclusivamente, passei o meu aniversário, eu faço anos a 12 de janeiro, passei o meu aniversário fechada em casa. Confinamento. Sim, confinada, não podia, eu não estava sinalizada e não podia viajar. O Ricardo e a Carolina já podiam, porque já tinham aquele certificado Sim, sim, de sim. E tu, recuperação. E eu aqui não foi fui, e muito nós não complicado. pudemos ir, não pudemos viajar, porque eu tinha o certificado de isolamento. Pronto, e então perdi uma viagem no meu aniversário. Eu aí no meu aniversário, prometi-me mesmo, a mim mesma, que o primeiro dia que eu pudesse sair de casa, hum, eu ia diretamente falar com os meus chefes e ia-me despedir. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Depois já só consegui sair a 20 e tal de janeiro de casa. E quando saí foi a primeira coisa que eu fiz. Cheguei à empresa, marquei logo uma reunião com eles e disse-lhes: olha, vou iniciar a minha negociação e vou sair. E foi assim. E depois foi muito engraçado porque foi um processo inverso. Foi um processo de profunda gratidão pelos 18 anos que tive na empresa. Se até ali era sempre encontrar aquelas coisas que me Sim, irritavam no meu trabalho e que eu não gostava, depois durante aqueles meses que eu tive a fazer a transição e a passagem do meu trabalho, eu vivi tudo em gratidão e foi maravilhoso. sabes que Senti. é muito giro isso que tu estavas a dizer e que tocaste há bocado a questão dos medos, porque eu também sabes que eu acho que nós nunca vamos achar que é o momento certo. Eu acho que nós, imagina, sentimos, mas estamos sempre com aquela vozinha do medo que vem e diz: não, ai, se Olha, calhar agora. eu até dar aquele passo de contactar os recursos humanos, sentia aquele medo. A partir do momento que eu fiz isso, eu voltei a ter aquela sensação quando eu vim da Índia, que foi tipo, eu Tenho tenho superpoder, superpoderes, eu posso fazer o que eu eu quiser. posso fazer o que eu quiser. Sim. Sabes que eu, imagina, eu revejo-me nisso que tu estás a dizer, porque eu posso demorar a tomar uma decisão, mas eu quando a tomo,
eu tenho a certeza daquilo e Daqui vou é, co e eu ganho também umas sou assim. forças, assim, interiores, mas, também outra coisa que eu sinto e que acabou por ser muito importante quando eu tomei consciência disto e quando compreendi realmente, foi perceber, quando estou com medo, que tipo de medo é que eu estou a sentir. É, Porque sabes que percebi que um dos meus grandes motores ou seja, o meu GPS da vida é acabou aquilo muito que por eu te ser o estava a medo. dizer no início, Sim, é de sem perceberes que dúvida. medo é, e há medos que são Sim. mesmo os nossos melhores, guias. É mesmo o sinal. Eu sabes que eu quando sinto aquele medo, que só de pensar até me dá aquela dor de barriga, eu digo assim: É, "Ok, aquelas borboletas, é porque é para é ir. por aqui que eu tenho que ir, isto é o sinal que eu precisava", porque o É corpo o muito corpo isso que está-nos a acontece. dizer, mesmo. É muito isso que me acontece. E pronto, e depois, foi um processo, de sair da empresa, foram 18 anos. Não foi fácil para mim emocionalmente, mas saí muito bem, muito tranquila, deixei grandes pessoas que são minhas amigas. Hoje em dia tenho uma amizade e que me encontro com elas fora do mundo corporativo, e iniciei uma nova etapa na minha vida. E prometi a mim mesma que assim durante os primeiros meses seria para ter aquelas férias que Sim, eu nunca tinha tido, não é? De estar comigo mesma, foi muito bom, mas sempre já a envolver-me em projetos, em coisas que eu sinto que são para mim, e pronto, e tenho fluído nisso. Obviamente que há alturas que dá medo, há momentos que dá claro. medo, mas faz parte, tenho muita consciência que a vida é como uma onda. Para nós podermos ter momentos aqui, nós também precisamos de ir lá abaixo. E então, tenho assim fluído muito nessa onda da vida, muito em fluidez, e em serenidade. E não sei o que é que está para chegar, mas estou muito bem no lugar onde estou agora, neste preciso instante da minha vida. Olha, Então Tânia, se tu pudesses te tranquila. descrever numa palavra, a Tânia de agora, como é que tu Oh, te descrevias? olha, eu adorava trocar o meu nome. Eu acho que eu gostava. Houve uma pessoa que há pouco tempo me escreveu e disse-me que eu podia ter esse nome. Eu gostava muito de me chamar Serena. Sim. Sim, 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 sim. Sabes que eu acho que é mesmo isto que tu transmites. Numa simples conversa, tu consegues transmitir uma energia tão de paz e de serenidade que é difícil às vezes de encontrar. Uhum. E é muito giro contares esta tua história, porque como é que tu sais do mundo corporativo e te tornas nesta pessoa tão calma? Olha, o calma é um trabalho. Se eu Sim, deixar o yoga, eu tenho consciência que começa a regredir. E nem sempre eu não sou uma pessoa calma de personalidade. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, ansiosa por natureza, mas é um trabalho. E no fundo, o que é que eu tive, o que é que eu fiz? Foi conhecer os meus limites e perceber a que ferramentas é que eu preciso trazer para mim para me conectar nesse lugar de tranquilidade e de leveza. Porque eu não sou uma pessoa nem tranquila, nem leve. Eu sou uma pessoa que eu preciso de muitos turbilhões na vida, que preciso de muita agitação, mas não é esse o lugar que eu quero estar. Eu quero estar muito na serenidade, na tranquilidade. E então, o que eu tenho aprendido ao longo destes 5 anos é que eu preciso dessas ferramentas, então preciso me conectar com elas diariamente. E é esse trabalho diário que me faz estar neste lugar de tranquilidade. Ah, Portanto, eu preciso de fazer este trabalho todos os dias. sabes que é muito bonito isso que tu estás a dizer, porque tu basicamente, tu percebeste, tu conheceste a Tânia, para perceber o que é que a Tânia tem que fazer para ser a sua melhor versão para dar aos outros. Sim, E isto é um sim. trabalho para sempre. Eu acho que pessoas que me conhecem de há 10 anos atrás e que me estejam a ouvir agora e que não tenham estado mais em contacto comigo, vão me dizer que é aquela Tânia, porque, porque efetivamente estas ferramentas mudaram muito a minha forma de estar na vida. Olha, o meu marido diz que casou com 2 mulheres, portanto a Tânia é de antigamente e de agora, portanto. Ele experienciou assim duas pessoas muito diferentes. Sim, 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 sim. Olha, eu digo-te uma coisa, sabes que eu própria,
tenho um antes do desenvolvimento pessoal e um depois. E posso-te dizer que eu própria quase que já nem sei quem era antes. É um E bocadinho. sabes, Eu eu às vezes olho para fico a pensar trás. como é que eu ocupava os meus dias, o que é que eu fazia, o que é que porque eu agora estou sempre tão envolvida com tanto eu não consigo estar sem uma mentoria, sem um curso, sem quero sempre estar a conhecer mais, Sempre a a fazer aprofundar alguma mais. coisa, sim, Sim. sim, sim, sim. E eu Sabes que fico a eu pensar quase que olho para trás e pergunto o que é que eu estava a fazer da vida, ou seja, qual era a essência que a minha vida tinha, porque sabes que eu até fiz um post esta semana no Instagram muito relativo a isso, que era uma frase que dizia assim: os adultos fazem coisas que odeiam e deixam de lado coisas que adoram. E eu sinto que fiz isso durante muito tempo na minha vida, que deixei de fazer muitas coisas que realmente gostava e, na verdade, deixei de fazer porque também não me conhecia. Eu não sabia quem hum, era, o que é que eu gostava, o que é que me fazia bem. E acho que este conhecimento que agora tanto se fala, desenvolvimento pessoal, eu acho que realmente pode transformar as vidas individualmente para que depois se possam transformar assim em sociedade. Porque nós e mudando, não é? transformas, começas logo com as pessoas à tua volta. Há pessoas que vão, começam-se a distanciar, Uhum. há pessoas tu começas a entrar numa frequência energética, Que eh, já não é para estar ali. que já não é para todos, e isso tem-me acontecido muito, e também não é fácil, é muito Claro. doloroso, porque há pessoas que são muito próximas e não é fácil, esse é o meu grande desafio, posso assumi-lo aqui, mas depois tens outras que vêm e a minha relação com o meu marido e com a minha filha, melhorou muito. Ah, e olha, e tem sido assim um caminho, olha, é mesmo uma viagem interior, eu acho que aliás o meu nome foi mesmo, eu estava a praticar, eu queria um nome que não fosse em português, fosse assim mais internacional, porque eu visualizo muito daqui a uns tempos fora de Portugal, é muito o que eu quando a Carolina estiver já, independente, é isso que eu vou fazer, vou sair. Olha, eu E super que aconselho, não é? Porque eu não estou em Portugal e digo-te que foi uma experiência que me mudou muito como pessoa. sim. Abrir horizontes, sair do nosso local de conforto. Sim, sim, e quero muito fazer isso, não é agora o momento, quero muito que a Carolina faça o percurso dela escolar, mas depois quero, e sei perfeitamente para onde é que eu quero ir, porque eu sou uma alma da Ásia, então, é isso que eu estou a trabalhar. E então quis criar uma marca que fosse uma marca com um nome Internacional, claro. internacional, e foi o Inner Trip, viagem interior, porque é mesmo isso que eu sinto que faço todos os dias, e Sabes que é muito bonito, Tânia, que eu às vezes ouço pessoas a falar de ti e já está tão intrínseco que já não me dizem a Tânia. Dizem-me, a Winner Trip. E eu, a Tânia, ok. Porque sabes, acho que o nome está mesmo enraizado em ti. é, Porque, tá, porque tu tá. vives esse nome, tu fazes mesmo E essa olha, ele forma. surgiu numa prática de yoga, eu estava a fazer Sim, uma prática, já andava a meditar muito para me surgir o nome, pronto, porque eu achava que tinha de ter um significado especial. claro. E surgiu, e pronto, e ficou, Yoga Inner Trip, e depois com a Marta fiz esta parceria das nossas Inner Trip, e é um nome que me vai acompanhar. Eu acho que até tenho que fazer uma tatuagem, Eu pensar, acho, eu acho que aqui é, no meio das minhas tatuagens todas. eu vou te dizer que eu acho que é mesmo algo que toda a gente associa a ti, é super giro. E sabes que eu tenho muito esta visão de ti a fazer isto assim fora de Portugal e mesmo, não digo só num local, olha, como se fosse uma tour, estás a ver que tu andas em vários países, levas várias pessoas, porque eu sei que quem vai a estas viagens contigo vem com a vida diferente, com a alma E ainda te diferente. vais juntar, ainda Eu virás. tenho a certeza que sim. Eu não sei quando, mas olha, eu já estou como, eu não sei quando, mas eu confio que vai Exato. acontecer e quem sabe não vai ser. Olha, eu vou-te dizer, eu tenho uma sensação que sei para onde é que tu queres ir. Então, se for essa sensação que eu tenho, olha, digo-te que seria um sítio que eu amaria também ir, porque também tenho uma grande conexão com esse local. E quem sabe não será aí que eu me irei juntar. Ou Quem então, quem sabe sabe mesmo. mais
num futuro mais próximo, olha, digo-te que é algo que eu tenho assim na minha bucket list, quero muito fazer, porque Vou acho, eu ficar à tua espera. nunca tive assim um retiro em que estive sozinha e acho que sair dessa zona de conforto é essencial também. É transformador. Sim, É, para também termos uma melhor relação com os outros, porque quando a nossa relação, ou seja, connosco próprios, está nesse patamar, eu acho que é mais fácil que todas as outras é, também se intensifiquem e se elevem. sim, Que linda! exatamente. Olha, Tânia, obrigada por teres vindo aqui. Foi um Obrigada, prazer minha receber-te. Eu querida. adoro falar contigo. Queria muito trazer-te aqui. Fico mesmo contente e que tenha sido assim o primeiro. Tenho a certeza que vai ser o Obrigada. primeiro de muitos, porque a tua energia é assim, olha, maravilhosa. Obrigada. Em Eu também. breve, estás assim. Engasguei-me no Olha, final, desculpa. não faz mal, não faz mal. Estás bem? Quando, quando este episódio sair, já temos a nossa novidade no mundo do nosso círculo em que vais estar a fazer o teu sound healing maravilhoso, em que quem estiver connosco vai sentir assim uma magia de uma conexão e do empoderamento também feminino, para perceber também como alterar a sua própria energia, a energia da sua casa, porque isto também é muito importante nos sentirmos conectados com o sítio onde vivemos, com o sítio onde estamos, porque tudo é energia, tudo faz parte. E olha, estou mesmo muito grata e muito feliz de ter connosco nesse Obrigada. evento, sei que vai ser mágico e obrigada. Um beijinho muito Obrigada, grande minha para querida. ti. Desculpa, engasguei-me aqui no final. Não Fiquei faz sem voz. mal, não faz mal aqui. Olha, nós vivemos com a realidade, não há problema nenhum. Fico mesmo contente, Tânia. Um beijinho Obrigada, muito muito feliz. grande. Obrigada, Beijinho beijinho grande. grande. Espero Mua. que tenham gostado e até ao próximo episódio. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada por hoje teres escolhido ouvir-me. Se gostaste deste episódio, faz um screenshot, menciona-me e partilha no teu Instagram. Acede ao meu site www.catarinapintofuzeta.com, onde vais encontrar vários produtos e saber como trabalhar comigo. Podes também fazer parte da minha comunidade e seguir-me no meu Instagram, @catarinapintofuzeta. Obrigada por me acompanharem e vemo-nos no próximo episódio.